Está no ar mais um episódio do Cantando a Fé. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Uma alegria, uma satisfação ter você aqui em mais um episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse Cantando a Fé de hoje, assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a história da música na Igreja Católica. Essa história é uma história rica e que vem desde os primórdios do cristianismo. Então eu vou tentar fazer aqui de forma breve, dar uma visão geral, para a gente também percebendo a evolução da música na Igreja Católica. A gente já começa com o primeiro período, que é o chamado período bíblico. Ele vem do antes de Cristo até uma parte do depois de Cristo. A música nesse período, ela era já uma parte integral da adoração judaica. E o que os primeiros cristãos fizeram? Eles continuaram com essa tradição. Então a gente já percebe salmos, cânticos, hinos sendo usados nas celebrações litúrgicas. Aí a gente já vê que a música tem seu valor e ela não foi deixada de lado. Se a gente avançar um pouquinho, nós temos o chamado período patrístico. Esse período patrístico, ele vai do século I até o século V. E esse período patrístico, foi um movimento filosófico, mas um movimento filosófico cristão. Os primeiros cristãos ali, especialmente os padres, por isso o nome patrístico, eles desenvolveram esse pensamento filosófico para defender a fé cristã. Esta fé cristã que sofria ataques, ataques externos e também ataques internos. Mas mesmo a igreja sofrendo esses ataques, a música continua a ser uma parte importante da liturgia cristã. A gente não tem muitos relatos, mas os que a gente tem, a gente pode perceber que a música, como eu disse, continua a ser uma parte importante da liturgia cristã. Avançando um pouco no tempo, nós temos a Idade Média. Como nós sabemos, a Idade Média ela teve muitos acontecimentos, não só na igreja, mas na sociedade. A Idade Média fica marcada pelo feudalismo. Neste período, a igreja tem grandiosíssima influência. Não se separa a igreja do Estado. Nós temos as cruzadas, a Inquisição e por aí vai. Isso é só para a gente entender o contexto. E aí a gente começa a ver a música tomando forma, se organizando. E é aí que a gente vai ver os primeiros termos do que se dizia de música sacra, Os estilos começam a ser desenvolvidos e estilos diferentes, como, por exemplo, o canto gregoriano, ele surge na Idade Média, e outros mais, como, por exemplo, a polifonia. Depois, no Cantando a Fé, a gente pode fazer um só para falar dos estilos musicais na igreja. E aí, os compositores, já na Idade Média, começam a se preocupar em compor, fazer essas obras-primas sacras voltadas justamente para a igreja. Se a gente avança mais um pouco no tempo, nós temos o Renascimento. O Renascimento já é ali nos séculos XIV e XVI, a igreja já está bem consolidada, mas esse período, que é chamado também de período renascentista, é um momento de transição, Uma transição da Idade Média para a moderna. Então, algumas coisas começam a ser modificadas ali também, e isso afetou diretamente a igreja. Por quê? Se nós estávamos na Idade Média, a gente pensa o quê? Aquele pensamento medieval. Então, o pensamento renascentista, ele valorizava a racionalidade, ou seja, ele colocava o indivíduo acima dos dogmas da igreja. E esse foi um período de tensão para a igreja, e também isso vai dizer muito na música. Por quê? O Renascimento, ele obviamente pensava na harmonia, mas ele falava assim, não, as coisas precisam ser simples. Então vamos acalmar um pouquinho aí, não precisa dessa pompa de ficar pensando em tantas composições, tantas coisas assim, não. Eles queriam, na verdade, até deixar um pouco a igreja de lado. Aí a gente fica nesse período, passando um pouquinho, já ali no século XVI, a gente passa por esse período do Renascimento e aí vem o período Barroco, Começa no século XVI e vai até o século XVIII. O período Barroco, ele é uma oposição ao Renascimento.
E aí a gente já começa a ver que muitas coisas no período barroco a gente ainda consegue identificar hoje. Nas cidades, por exemplo, aqui de Minas Gerais, né, o barroco teve uma tendência artística muito forte, e aí as artes, por assim dizer, né, tinham uma marca estética muito extravagante, né, tinham muita representação do divino, do sagrado, e o barroco chega aqui no Brasil pelas mãos dos colonizadores, né, principalmente esses colonizadores portugueses. Então, a música sacra nesse período, ela se torna muito mais complexa, muito mais ornada, né? Então já temos vários compositores também, como Palestrina, Monteverdi, Bach. Eles falam, peraí, vamos pensar aqui. A gente não quer essa coisa igual o Renascimento pregava, não. A gente quer uma coisa mais rebuscada, mais elaborada. Por isso que a gente vê isso também nas igrejas, né? Em Ouro Preto, por exemplo, a gente consegue ver esse barroco aí bem forte, e a música acompanhou também esse período. Chegando nos séculos 19 e 20, a gente vai chegando mais próximo do que a gente tem hoje. O século 19 não tem muito para falar da música em específico. O que a gente pode falar do século 19 é que a igreja vai perder essa proteção do Estado, a gente vê essa separação mesmo da igreja com o Estado. Agora é cada um por si, Deus por nós todos, por assim dizer. E aí nós temos o século XX. O século XX é muito, 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 muito importante para a igreja e também para nós, né? Não estou separando nós da igreja, mas digo assim, para a música. Por quê? Aqui no século XX, um modelo de igreja floresceu. Por exemplo, em Minas Gerais, que era o estado mais católico do Brasil na época, existia um esforço muito grande para tornar a presença da igreja mais marcante na sociedade. E aqui em Minas Gerais obtivemos o sucesso. Mas o grande feito do século XX é o quê? O Concílio Vaticano II. Começou lá em 1962, terminou em 1965, nós ainda bebemos as fontes do concílio, e o Concílio Vaticano II, ele trouxe mudanças muito mesmo significativas, tanto na liturgia quanto na música sacra. Foi-se pensado, né, nos vários aspectos do celebrar, né, e aí a música sacra, que a gente pode falar que é a música sacra contemporânea, ela vai incorporar estilos populares que até então não podia nem se pensar em falar. Então, nós temos a presença do folk, do rock, e aí a gente vai vendo, né, a igreja se reorganizando, se adaptando, se modernizando mais uma vez. Aqui no Brasil nós tivemos vários compositores, né, que fizeram um trabalho maravilhoso, e muito do que a gente tem hoje é de uma época logo após ali o concílio, década de 70, década de 80, que a gente ainda canta nas nossas celebrações ainda hoje. Então a gente tem que entender muito bem a importância que o Concílio Vaticano II teve. Depois eu posso trazer também um episódio só para falar do Concílio Vaticano II, porque a gente precisa muito entender o que foi o Concílio Vaticano II, é de extrema importância. Para a gente chegar aqui na atualidade, porque a música católica, nesta atualidade, nesse ano de 2024, ela continua a evoluir. A igreja continua incorporando diversos estilos, diversos instrumentos que até então eram considerados profanos, né? A gente tinha isso, o instrumento da igreja é somente o órgão. E aí hoje a gente já vê que a realidade não é essa. Então, a música, ela é uma parte essencial da nossa adoração, é uma parte essencial da nossa vida espiritual enquanto católicos. Então, é bom que a gente faça mesmo essa linha do tempo para a gente ver como que as coisas foram mudando e foram se modificando. Mas desde o período bíblico até a atualidade, em nenhum período a igreja se absteve da música. Por isso, o nosso papel enquanto músicos continua sendo tão importante. Esse foi o episódio do Cantando a Fé de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu volto. Forte abraço, fiquem com Deus.